Leitura da Bíblia do dia 1º de abril. O livro de Deuteronômio, capítulos 18, 19 e 20, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo o Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual à deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou,
esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e o alcance, por ser comprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão.
pé por pé. Capítulo 20. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores, cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja derribada.
O Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 até o versículo 50. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos,
porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Provérbios 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel.